9, aliás. Verso capítulo 9. Chegamos ao 9º capítulo de Marcos. O texto que vamos considerar nessa noite está a partir do verso 2, vai até o verso 13. Marcos capítulo 9, 2 a 13. Palavra de Deus, Escritura Sagrada, revelação do Senhor diz assim. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, verso 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem essas coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Esse é um dos trechos mais significativos do ministério terreno de Jesus. Uma das apoteoses, o evento apoteótico do ministério de Cristo na Terra. Esse texto se encontra em Marcos, foi também relatado pelo evangelista Lucas e Mateus, e em alguma medida nós cremos que o próprio João também fala desse evento, mas de uma maneira peculiar, como todo evangelho de João faz, naquele primeiro capítulo do seu evangelho, quando ele diz que viu a glória como glória do unigênito do Pai em Cristo. Qual é esse evento? Qual é esse evento? O evento da transfiguração do Senhor Jesus. Transfiguração do Senhor Jesus. Lembrando, o que está acontecendo aqui, né? Marcos, de uma maneira muito simples, vai dizer que esse evento aconteceu 6 dias depois de um outro evento. O evento que nós consideramos nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, nós temos considerado o Evangelho de Marcos, e no final do ano passado nós vimos como o Senhor Jesus um dia estava caminhando com os seus discípulos e perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam que era que rolava, qual era o burburinho no Oriente Médio, na terra de Israel, na Galileia, na Judéia, Samaria, no século I, a respeito de quem Jesus era. Várias respostas diferentes, mas Jesus pergunta para eles: mas e vocês? E vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro então responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então confirma essa resposta de Pedro e diz: é isso mesmo, Pedro, é isso mesmo, eu sou o Cristo. Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o próprio Deus te revelou isso. E na semana passada
quando nós voltamos à exposição do livro de Marcos, nós consideramos então que naquele momento, onde os discípulos reconheceram que Jesus de Nazaré é o Cristo, Jesus passou então a dar um novo ensinamento para eles. Passou eles para, agora saíram do ensino fundamental e foram para o ensino médio. E Jesus passou a ensinar aqueles discípulos que era necessário que ele fosse perseguido, que ele sofresse, morresse e ressuscitasse. Naquele momento o Senhor passa a ensinar essas coisas aos discípulos. E nós vimos na semana passada como, a partir desse momento, a resposta inicial dos discípulos é não aceitar esse novo ensinamento. E Pedro chega para Jesus e repreende o Senhor Jesus, para com isso. Isso não vai te acontecer. E Jesus então diz a Pedro: sai da minha frente, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E é esse o contexto então. É justamente 6 dias depois de Cristo ter falado para Pedro isso: sai da minha frente, Satanás, e você está cogitando das coisas dos homens em Deus. Que o próprio Jesus então vai chamar Pedro, Tiago e João e levar eles para o monte. Levar eles para um monte alto. E Jesus tinha o hábito, o costume de levar os seus discípulos para o monte para orar. Era a rotina de Jesus fazer isso. Provavelmente naquela noite Pedro, Tiago e João foram chamados por Jesus e provavelmente estavam com essa expectativa, né? Vamos passar a noite orando com o Senhor lá no monte, né? Ou tentando orar, né? O Senhor vai orar e a gente vai dormir. Lucas vai dizer que eles estavam morrendo de sono. Lucas capítulo 9, depois você pode ler isso na sua casa. Mateus capítulo 17. E eu espero que você leia, porque muito da referência desse texto a gente só vai ter clareza se a gente olhar os 3 relatos conjuntamente. Vou tentar expor para vocês de maneira mais plena, considerando os 3, mas levando principalmente em consideração o relato de Marcos, que é o nosso alvo de exposição. Mas o fato é esse: os discípulos estavam sonolentos, estavam com sono, e o Senhor chama eles para um monte, e eles vão. Mas o que acontece naquela noite é algo espetacular. Algo espetacular. Marcos diz para a gente que Jesus foi transfigurado, transformado diante deles. A palavra traduzida como transfigurado aqui é a palavra metamorfose. Você conhece isso, você foi para a escola, você conhece. Aquele processo que a lagarta se transforma numa borboleta, é a mesma palavra usada para traduzir aqui essa transfiguração. Uma mudança completa. Uma mudança completa. E Marcos diz então que as roupas de Jesus se tornam muito resplandecentes, claras, como nenhum alvejador poderia, nenhuma lavadeira poderia transformar a roupa de Jesus naquele branco. Nenhum alvejante, nenhum produto de limpeza poderia deixar a roupa de Jesus daquele jeito, resplandecente, gerando luz. É impressionante isso. Mateus vai dizer que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Brilhava como o sol. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é algo espetacular, e o problema que a gente encontra é a limitação da linguagem e da comunicação humana. O que esses homens estão relatando é algo que a gente ouve as palavras, tenta imaginar e tenta considerar de acordo com as referências que eles estão passando. A roupa se torna branca ao ponto de refletir luz, passar luz. O rosto brilha como o sol. É verdade que, lendo, a gente nunca vai conseguir ter a dimensão do que está acontecendo com esses 3 homens aqui. Pedro, Tiago e João, eles têm uma visão da glória de Deus. Uma visão da glória de Deus em Jesus de Nazaré. Aquele homem que é um homem simples. Um homem que não tem onde repousar sua cabeça, ele não tem propriedade, não tem patrimônio, anda com um bando de 12 homens malucos e algumas mulheres que a seguem,
que o seguem. Que é um professor, um mestre, sem pompa nenhuma. E é interessante nós notarmos como Jesus aqui dá a esses homens um vislumbre de quem ele é realmente. Vislumbre de quem ele realmente é. Um ser glorioso, resplandecente, luminoso, fonte de luz, fonte de majestade, de glória. Esse é o Senhor Jesus. Na Bíblia a gente vai ver um pouco, nos Evangelhos, esse paradoxo da humilhação do Senhor Jesus com a sua glória. Isso aparece no seu nascimento, porque ele nasce e é colocado numa manjedoura, que é um lugar onde os bichos comem. E tem um lugar talvez mais sujo. Uma mãe do século XXI nunca colocaria um bebezinho seu no lugar onde a vaca está comendo, A neurose que a gente vive hoje das bactérias, das doenças. Mas é isso que Maria faz. Maria pega o seu filhinho recém-nascido e bota no lugar onde a vaca come, onde as ovelhas comem. E naquele lugar ali, aquele bebê está ali, os anjos estão no céu cantando: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E nesse momento, na transfiguração, nós temos mais uma vez essa dualidade do Senhor Jesus, que é Deus, é exaltado, é glorioso, mas se fez homem humilhado. E nesse momento que ele dá é conhecer a sua glória a 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Vamos lá em cima comigo do monte, vocês vão ver uma coisa. E Marcos vai reforçar essa glória de Cristo, não somente ao dizer das suas roupas que brilhavam, mas das pessoas que vieram para aquele encontro. 2 personagens que para os judeus são dos mais importantes, se unem àquele grupo naquela noite para conversar com eles. Ninguém menos que Moisés e Elias, libertador do povo do Egito e o grande profeta do Senhor no período da monarquia israelita. Moisés e Elias, o grande profeta e o grande homem da lei. Esses 2 se veem ali agora com Jesus, estão conversando com Jesus, adorando Jesus. Pedro, Tiago e João estão ali naquele meio. O que é isso aqui que está acontecendo? Moisés e Elias estão aqui falando de Jesus, conversando com ele. E Mateus vai falar para a gente qual era o conteúdo da conversa. Sabe o que eles estavam falando? Qual era a conversa deles? A morte do Senhor Jesus. A conversa de Jesus, Moisés e Elias era justamente sobre a morte do Cristo. A necessidade que o Messias tinha de morrer. E Elias e Moisés, autoridades do Antigo Testamento, conhecendo a expectativa que eles tinham de quem haveria de vir para realmente libertar o povo de Deus, estão falando com esse libertador, falando: Senhor, então é realmente verdade que o Senhor vai morrer. Esse é o papo, essa é a conversa. E Marcos, de uma maneira muito transparente, como toda a Bíblia fala para a gente da situação de Pedro, Tiago e João. Eles são completamente perdidos. Pensa em 3 negros perdidos na noite. São esses 3. Olha o verso 6, isso aqui é impressionante. Eles não sabiam o que dizer. Não sabiam o que dizer. E não sabiam o que dizer porque estavam apavorados. E esse é um padrão que eu já falei para vocês, aqueles que têm vindo à nossa igreja já ouviram isso. É um padrão de todo aquele ser humano que se encontra com a glória de Deus. Não há outra resposta à majestade do Senhor senão medo e pavor. Porque Deus é completamente santo.
completamente limpo, completamente reto e justo. E Pedro, Tiago e João, diante dessa santidade, dessa retidão, ficam completamente apavorados. Estão apavorados. E no seu pavor não sabem o que dizer, não sabem o que falar, não sabem reagir, como se comportar. Sabe aquela situação que você já passou, que você fala, não tem nem roupa para isso, né? Você é convidado para um evento que você não sabe como se portar ali, uma festa de gala, um jantar, imagina, presidente não, uma autoridade chama você para jantar e você não sabe como lidar com aquilo, com aquela situação. Mas é isso, eles estão agora na presença do próprio Deus e completamente perdidos. Como é que eu me porto? Como que eu falo? Como que eu ajo? Mas o Pedrão, ele tem uma questão, né? Ele não consegue parar de falar. E nem esse momento, nem essa falta de saber o que dizer, colocou um freio nele. Eu não sei o que falar, mas vou falar alguma coisa, eu não vou ficar quieto. Esse é o apóstolo Pedro. Chega diante do Senhor, diz, mestre, é bom estarmos aqui. Que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Eu estou morrendo de medo, mas também não quero ir embora. Quero ficar aqui. Essa é a essência do temor do Senhor. Ao mesmo tempo que você está apavorado, você deseja aquilo de qualquer jeito. Não quer se afastar, não quer sair correndo. Você quer mais e mais. Pedro está experimentando aqui o temor do Senhor. Ele está apavorado, mas ele quer. Professor, eu quero ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas aqui? Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E a gente fica aqui. Não vamos mais embora. Vamos ficar aproveitando. Isso aqui está maravilhoso. Eu estou vendo a glória de Deus. Junto com Moisés e com Elias. Moisés que teve um vislumbre da glória lá no Sinai. Elias que foi carregado por uma carruagem de fogo. E eu estou aqui experimentando isso. Não quero ir embora. E nesse momento, o que acontece? Quando eles estão inebriados por aquilo que eles estão vendo, vem uma nuvem sobre eles. Vem uma nuvem sobre eles. O texto vai dizer que essa nuvem os envolve, os cerca a esses 6 homens. E nessa nuvem que cerca esses 6 homens, de certa forma agora, tirando um pouco daquela glória, daquele resplendor, a visão sai de cena e entra em ação uma outra coisa. A audição vai entrar no lugar. Outro sentido é exigido dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Uma voz vai falar com eles. E essa voz diz, está aí no verso 7 no final, este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Impressionante esse texto. E confirma mais uma vez que Jesus é o Filho de Deus, aprovado por Deus, e que tem aceitação do Pai. Mas diz, esse é o meu filho, ouçam a ele. É impressionante isso, até se a gente pensar na perspectiva bíblica. Você lê o livro de Provérbios, o que o livro de Provérbios vai dizer? Filho, ouça a instrução do pai. Ouça a instrução do seu pai. E aqui nós temos um pai plenamente satisfeito, dizendo, olha, vocês aí, ouçam o meu filho. Ouçam o filho. Para de falar, para de considerar dentro das suas perspectivas e das suas considerações humanas e ouçam o que ele está dizendo. Ouçam o que ele está dizendo. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Por que esses discípulos precisam dessa instrução do Senhor?
desse desafio, dessa voz que vem. E essa voz é a voz de Deus Pai. É a voz de Deus Pai que confirma então que o Senhor Jesus é unido a Ele em natureza, é seu Filho, e é Ele que deve ser ouvido. É impressionante, porque você tem ali Moisés e Elias naquele ciclo. Vai dizer: ouçam o meu filho. Até porque ele não vai de nenhuma maneira contradizer Moisés e Elias, mas é ele quem vai explicar para vocês Moisés e Elias. Ouçam ele. Ele vai explicar para vocês Moisés e Elias. De repente, então, eles ficam sem aquela glória. A glória vai embora. Estão ali, aquela nuvem sai, e quando eles olham ao redor, não tem mais ninguém. Moisés foi embora, Elias foi embora, somente Jesus permanece com eles, e agora Jesus, não mais transfigurado, resplandecente, majestoso, mas aquele homem simples, humilhado. Eles vão dizer que era até feio, né? Tem alguma dúvida sobre isso. Mas alguns interpretam o texto dizendo que Jesus era feio, não era feio mesmo. E não tinha beleza nele, como ele pode ser feio. A gente pode falar sobre isso depois, não vou apressar isso. O que acontece é que acaba aquela glória toda. As coisas voltam ao normal. As coisas voltam ao normal. E eles vão descer do monte. Vão descer do monte. E Jesus dá uma ordem primeiro aí, só: vocês viram aqui, vocês não vão contar para ninguém. Isso aconteceu, eu chamei vocês e vocês não vão falar para ninguém. Isso pertence a vocês. Fala para ninguém. Só depois que o Filho do Homem ressuscitar, aí vocês contam. Depois que o Filho do Homem ressuscitar, vocês contam. E aqui, irmãos, a gente começa a perceber um pouco mais do que Marcos está falando. Qual é o grande dilema? E qual é a grande lição da transfiguração? O verso 10 vai dizer que eles guardaram a recomendação, mas perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então lembra que os discípulos presenciam a transfiguração naquele momento que Jesus está resplandecendo. Moisés e Elias vêm para aquele lugar. Eles estão conversando sobre a morte de Jesus e Pedro fala: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para aproveitar esse momento por muitos dias, se possível já para a eternidade. Vamos ficar aqui nesse momento de glória. E aí vem a nuvem e fala: não, ouçam o que meu filho está dizendo. E aí Jesus desce com eles e fala: olha, não falem sobre isso até o dia da ressurreição. E eles não entendem o que é isso. Eles não sabem, eles têm dúvida. Eles perguntam uns aos outros. Então está Pedro, João e Tiago perguntando: o que é esse negócio de ressurreição? E não é que eles não têm noção plena da ressurreição. Eles têm alguma noção de que haveria uma ressurreição final. Se você lê João no capítulo 11, quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, e ele vai falar com Marta, né, e ele diz para Marta: Marta, fique em paz, seu irmão vai viver. E ela diz: não, eu sei, Senhor, que no dia final, final, ele vai ter vida de novo, vai ressurgir dentre os mortos. E ele fala: não, é outra coisa. Então, os discípulos têm uma ideia de uma ressurreição final, como judeus. Mas eles não entendem como que isso funciona no ministério do Messias. O que ressurreição tem a ver com Messias? Porque ressurreição tem a ver com morte. O que morte tem a ver com Messias? Eles não conseguem ligar essas coisas. Eles não conseguem compreender essas coisas. E eles perguntam entre eles. Mas sabe o que é mais interessante? Eles não perguntam sobre a ressurreição do Messias para Jesus. Eles perguntam entre eles. Quando eles vão falar com Jesus, eles perguntam uma outra coisa. Eles perguntam outra coisa. E qual que é a pergunta deles? Verso 11. Jesus, por que é que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Por que é que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Essa é a preocupação deles.
Eles viram Elias, acabaram de conhecer Elias pessoalmente, né? Viram o profeta. Pô, então Elias existe mesmo, está vivo, né? Há vida nele. E os escribas, aqueles que são mestres do Antigo Testamento, dizem que é necessário que Elias venha antes do Messias. E é verdade, o profeta Malaquias vai fazer essa profecia. Que era necessário que viesse um profeta antes do Messias e que esse profeta seria Elias. E essa é a preocupação dos discípulos. Eles não querem perguntar para Jesus a respeito de ressurreição, de morte, de sofrimento. Mas qual é o ensinamento que Jesus quer dar para eles? A gente vê na resposta de Jesus. Jesus responde: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Primeira parte, o Senhor Jesus confirma a Escritura, confirma o ensino bíblico e diz que os escribas estão certos nesse sentido. É necessário que Elias venha primeiro, porque o Senhor falou assim. Falou assim por meio do profeta Malaquias. E que ele faria então restauração. Faria restauração. Mas Jesus adiciona uma outra questão. E uma outra afirmação à preocupação dos discípulos. Ele diz: como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. E aqui há muito dilema sobre a tradução desse texto, porque no grego não tem ponto de interrogação como nós temos aqui no português. Aliás, na gramática grega não existe ponto de interrogação. É a estrutura gramatical, a forma que as palavras são encaixadas, que indica se é uma pergunta ou se é uma afirmação. E na gramática grega, então, aparece que é uma pergunta. A gente traduz então como uma pergunta. E muitos vão dizer que Jesus, na verdade, aqui não está fazendo uma pergunta, mas está fazendo uma afirmação. Mas, seja uma pergunta ou uma afirmação, eu não quero que você fique preocupado com isso, porque não muda o sentido daquilo que Jesus está chamando a atenção dos discípulos. E é o quê? Vocês estão preocupados com o ensino dos escribas de que Elias viria primeiro para restaurar? Porque vocês estão sendo enganados na teologia da glória e pensando somente na teologia da restauração, e vocês estão ignorando plenamente as profecias que falam do sofrimento, da morte e da ressurreição. Jesus diz assim, vamos considerar que seja realmente essa a pergunta de Jesus: como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Os escribas estão ensinando que Elias vem para restaurar todas as coisas, e então está tudo pleno já para a chegada do Messias, simplesmente para ele chegar e reinar. Mas vocês estão perdendo a perspectiva de que também há profecias dizendo que o Messias será desprezado e vai sofrer. O Messias vai ser desprezado e vai sofrer. E Jesus finaliza a resposta dizendo: Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, como está escrito a respeito dele. E Marcos aqui não ajuda muito a gente, né? A entender o que está acontecendo. Graças a Deus que a Escritura tem mais revelação, e o evangelista Mateus vai contar para a gente que eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. João Batista veio no espírito de Elias para preparar o caminho do Senhor e demonstrar que o Cristo era Jesus de Nazaré. A gente já falou algumas vezes sobre isso, sobre João Batista, sobre o ministério deles. Mas como que a gente pode entender o que está acontecendo aqui então? O que é que está acontecendo aqui? Qual é o ensino desse texto? E que os discípulos aprenderam nesse momento? Aprenderam a tirar os olhos da visão humana. E tiveram reforçado, e você vai perceber nos próximos capítulos, que Jesus está
forçando neles essa realidade. O Messias vai sofrer. O Messias será perseguido. O Messias vai morrer. E só depois ressuscitará. Isso é muito importante, irmãos, porque na cabeça do judeu não existe possibilidade de o Messias sofrer. Como eu disse semana passada, os profetas daqueles dias, os escribas, profetas, palavra errada, né? Os escribas, os mestres dos dias de Jesus, não ensinavam nada a respeito do sofrimento de Jesus, só falavam da glória do Messias. O Messias vai vir, vai ser glorioso, vai reinar sobre nós, vai matar os romanos, vai tirar o domínio dos romanos sobre nós, e nós é que vamos reinar e vamos dominar o mundo todo. E essa era a expectativa que era gerada em todo judeu do século I, que o Messias chegar para tirar qualquer domínio deles, e eles é quem iriam dominar sobre os céus e a terra, debaixo do governo do filho de Davi. E essa é a expectativa deles. Os discípulos estão com essa expectativa. Cadê Elias para restaurar tudo? Por que esse papo agora então de sofrimento? Esquece isso aí. E Jesus está dizendo, presta atenção, ouça a minha voz. E o Pai está dizendo, ouçam o meu filho. É necessário que eu seja humilhado. É necessário que eu sofra, que eu morra, para que eu ressuscite. É necessário que eu pague o preço do pecado. Vocês estão querendo glória? Sem a resolução do problema do pecado é impossível ter glória. É necessário o meu sofrimento, porque é necessário que o pecado seja castigado. É necessário que Deus faça justiça pelo nome dele. Deus não pode simplesmente dizer que o pecado foi ignorado e receber homens. Não, o pecado precisa ser vindicado, vingado. E Jesus está ensinando isso. Não exatamente já agora, nesse momento, exatamente essa substituição, mas está dizendo do seu sofrimento e da sua humilhação, preparando os discípulos para o ensinamento posterior da substituição vicária do seu sangue na cruz. Mas ele está dizendo, se preparem, porque eu vou sofrer, eu serei perseguido e vou morrer. Para de pensar na glória somente. Para de pensar na glória somente. Mas é impressionante que Jesus dá esse vislumbre de glória para eles. Jesus confirma para eles, eu sou glorioso, eu sou Deus. Você quer saber de uma coisa? Eu estou me entregando para salvar vocês. Eu serei perseguido, humilhado, morto, para salvar você do seu pecado. E para que você tenha condição de se apresentar diante do Pai. Porque se eu não fizer isso, não tem mais chance para você. É necessário que eu, glorioso como sou, o próprio Deus, me humilhe para salvar você. E o grande ponto aqui é esse, meus irmãos. Não há como você ver o Cristo glorificado se você não vê o Cristo humilhado. Não há como você ver o Cristo glorificado se você não compreender o Cristo humilhado. É necessário que você entenda e que você creia que o próprio Deus se humilhou, se fez homem, assumiu forma de criatura, viveu uma vida miserável na Judéia do século I, foi humilhado, perseguido e morto para pagar pelo seu pecado. Ele que é glorioso, sim, ele que resplandece como a luz do sol, mais do que a luz do sol. Como Deus disse para Moisés, ninguém pode ver minha glória e viver. Aquilo que Jesus mostrou para Pedro, João e Tiago aqui nessa noite foi só um pedacinho, pouquinho da glória dele, porque eles não poderiam ver a glória total de Jesus e viver como pecadores. Jesus dá um pouquinho dessa glória. Eu sou esse Deus glorioso e eu estou me humilhando para salvar vocês.
E vocês precisam crer em mim humilhado, para poder me ver glorioso e participar da minha glória. Esse que é o mais importante. Para participar da glória do Cristo, é necessário amar o Cristo humilhado, se dedicar ao Cristo humilhado, desprezado, rejeitado, perseguido, morto. Você lembra quando Jesus ressuscitou? E algumas pessoas viram Jesus ressurreto, porque Jesus se apresentou aos discípulos, a um grupo, mas Tomé não estava ali. Não estava ali naquele dia que Jesus apareceu para os discípulos. E aí disseram para Tomé: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E aí Tomé disse assim: eu não acredito, não acredito. Eu só acredito se eu botar a mão ali nas marcas da mão dele ou do lado. Se eu ver a cicatriz, aí eu vou acreditar. Se eu tocar, se eu pegar, aí eu acredito. Semana seguinte, o Senhor Jesus aparece de novo aos discípulos e Tomé está ali agora. E Jesus chama Tomé: Tomé, vem aqui. Dá aqui sua mão, pega aqui. Põe a mão aqui, ó. Está vendo a marca? Está vendo as marcas nas minhas mãos? E quando Tomé pega em Jesus, ele se ajoelha, se humilha e diz: Senhor meu e Deus meu. E qual é a palavra de Jesus para Tomé naquele momento? Porque você viu, você creu? Porque você viu, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. E esse é o grande desafio da fé cristã, porque você não vai ver hoje Cristo glorificado, mas você é chamado a crer nele como glorioso na sua humilhação. Você é chamado a crer que Jesus é Deus e foi morto no século I. Você é chamado a crer que Jesus é o majestoso sustentador de todas as coisas, mas que se entregou para ser morto pelos sacerdotes e por Pilatos para salvar você. Você precisa ver, sem ver, precisa crer na glória de Cristo. E você precisa parar então de ter a sua mente focada na arte humana que representa Jesus cabisbaixo, triste, crucificado, fraco, humilhado. Para ver que Jesus é o Deus glorioso, sustentador dos céus e da terra. Você precisa crer nisso. Sim, ele foi humilhado. Sim, ele foi crucificado, foi perseguido. Sofreu muito. Mas ele é o Deus, criou tudo. Foi ele quem falou e as coisas passaram a existir. E ele se humilhou para que você fosse salvo. E essa é a fé cristã. E esse é o desafio aqui que Jesus fala para os discípulos: para de pensar em glória e restauração plena nesse momento. Estão vendo a minha glória lá? Sim, mas o que vocês vão ver agora não é nada glorioso. Vocês vão ver sofrimento, perseguição, humilhação. Foca nisso, porque é isso que dá a possibilidade de vocês verem a glória real. E nós precisamos ver isso além do sofrimento. Olhando para o sofrimento, ver a glória. Ver a glória no sofrimento. Meus irmãos, nós somos muito tolos. Muito tolos, porque nós somos guiados como mariposa rodando a luz, a lâmpada. Está vendo a mariposinha ali? Ela acende a luz, ela vai para a lâmpada, correndo. E você, como Pedro, Tiago e João, está querendo só essa luz. Mas Jesus está chamando você a enxergar a luz dele na escuridão. Você não está vendo. O que você está vendo é essa desgraça. Sai daqui, você olha o jornal e você vê lá. Notícias do país, as notícias do mundo.
as notícias da sua família, as notícias do seu coração. Quais são? Quais são? Você é chamado a ver que Jesus pode resolver tudo isso. Ele é Deus. Fez homem, se humilhou para salvá-los. Se humilhou para que você tivesse restauração plena. Bem-aventurados que não viram, creram. E os outros discípulos não viram e creram, confessaram, confiaram em Jesus. Jesus de Nazaré. E esse é o grande desafio que você tem. E esse é o grande desafio que você tem como testemunha de Jesus. Essa aplicação eu faço agora para os membros da minha igreja. Está me visitando aqui hoje. Sinta-se pressionado, mas não tanto, se você é um crente. Porque o testemunho de vida que você precisa dar é que Jesus é a coisa mais gloriosa que existe. E não tem nada melhor desse mundo do que ser um cristão. As pessoas precisam saber que Jesus é o maior amor da sua vida. Mais do que o seu carro, do que a sua casa, do seu casamento, do seu filho. Mais do que tudo, é o Senhor Jesus que você ama. Ele que resplandece. Resplandecer do ouro é passageiro. Resplandecer da prata é passageiro. Mas o resplandecer de Jesus é eterno. E aí, quer saber de uma coisa? O versículo que nós vamos memorizar é esse. Vai haver um dia em que todo olho vai ver. Todo olho vai ver a glória de Jesus. Alguns verão para aceitação. Outros verão para a sua própria condenação. O meu desafio para você é hoje. Aceite hoje a glória de Cristo e demonstre hoje, testemunhe hoje de como Jesus é glorioso. Fale hoje da preciosidade de Jesus para você, como Ele é a sua maior glória. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, quão difícil é para nós termos essa visão da Tua glória. Somos tão limitados, fracos, tolos, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. A gente fica perseguindo coisas que não podem nos salvar. E glórias que são efêmeras, passageiras. Luzes que não são nem como a luz elétrica, muito menos como a luz do sol. A gente segue luz de vela, luz de vagalume, completamente inebriados, completamente cegos. E a minha oração nesse momento, Pai, que o Senhor nos dê a visão da glória de Jesus de Nazaré. E que nós possamos ter o nosso coração apegado a Ele plenamente. E completamente confiante de que Ele é Deus Criador que se fez homem para nos salvar. E que realmente isso seja algo que se manifeste em nossa vida. Que nós possamos demonstrar que Jesus é o nosso maior prazer. Que Jesus é a nossa maior vitória. Que Jesus é a nossa maior glória. Sim, Jesus de Nazaré, Filho de Maria, é Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. O Senhor nos ajuda a ter a visão de Ruth, e no meio da morte e desolação disse assim: eu quero para mim o Deus de Israel. E que nós possamos também, nos nossos dias completamente quebrados, na dor e aflição que a gente experimenta todo dia, no choro que a gente guarda porque não quer que os outros vejam, nós possamos nos gloriar na salvação que temos em Jesus. Pai, abre os nossos olhos. Eu não tenho como fazer isso aqui. Eu estou tentando aqui da maior maneira que eu posso, mas eu sou nada.
É só o Senhor quem pode abrir o coração e a visão dessas pessoas para a glória do Senhor mesmo. E a minha súplica nesse momento é esse: que o Teu Santo Espírito faça essas pessoas verem a glória do Cristo. Abençoa eles, abre os olhos deles, para que eles possam ver hoje, não somente naquele dia final para a condenação deles, mas que eles vejam hoje e se submetam a Cristo para a vida eterna. Que eles não estejam inebriados pela glória passageira e terrena, mas estejam completamente guiados pela luz de Jesus para a vida eterna. É minha oração confiante plenamente no poder do Senhor e de que a salvação pertence ao Senhor, e de que o Senhor quer salvar, e de que o Senhor quer se reconciliar com os seres humanos. Faz isso. Em nome de Jesus de Nazaré, nosso Salvador. Amém.